Um médico branco humilha uma enfermeira negra na frente de um paciente sem fazer ideia de quem ele realmente era. Mas quando ele revela sua identidade, o médico racista entra em choque. Em um hospital particular de elite, onde o status e o preconceito andam de mãos dadas, a vida de um renomado cirurgião se transforma em um verdadeiro teste de caráter. Em meio a um ambiente frio e formal, a história de Dr. Arthur Moreira, um médico brilhante, mas arrogante, se entrelaça com a de Marina Nascimento, uma enfermeira dedicada que enfrenta diariamente o racismo velado de seus colegas. Quando Antônio de Souza, um paciente humilde, entra nesse cenário, a dinâmica de poder muda completamente, revelando verdades ocultas que desafiam a percepção de Arthur sobre si mesmo e sobre os outros. Dr. Arthur Moreira sempre se viu como o pilar do hospital, um cirurgião respeitado que não hesitava em menosprezar aqueles que considerava inferiores. Criado em uma família tradicional, ele carregava consigo o peso de um elitismo enraizado, acreditando que seu conhecimento e status o colocavam acima de qualquer um. Porém, por trás de sua façanha profissional, havia uma vulnerabilidade escondida, o medo de não ser suficiente, de não corresponder às expectativas de uma sociedade que valorizava a aparência e o poder. O ambiente do hospital, com seus corredores impecáveis e a constante presença de figuras da elite, se tornava um campo de batalha para Arthur. Ele olhava com desdém para aqueles que, como Marina, lutavam para ganhar respeito, mesmo diante de barreiras imensas. Marina era uma mulher negra, vinda de uma família humilde, que havia enfrentado não apenas o preconceito, mas também a desvalorização de seu trabalho. Sua força e resiliência eram admiradas pelos pacientes, mas frequentemente ignoradas pelos médicos, que não conseguiam ver além de suas aparências. O desafio principal que Arthur enfrentava não vinha apenas de sua luta interna, mas também de suas interações diárias com Marina. Durante uma triagem de pacientes, Arthur se permitiu humilhar Marina na frente de Antônio, um idoso humilde que estava ali em busca de ajuda. A arrogância de Arthur era palpável, enquanto Marina tentava intervir, assegurando que Antônio recebesse o tratamento adequado. A tensão no ar era quase insuportável, e a humilhação de Marina tornava-se um reflexo da desigualdade que permeava o hospital. No entanto, a história toma um rumo inesperado. Antônio, o paciente que parecia comum, revela-se como alguém de grande importância. A descoberta de que ele era um dos fundadores do hospital e amigo da família de Arthur transforma a percepção do cirurgião. A cada nova informação, a arrogância de Arthur se desfazia e ele se via confrontado por suas próprias falhas. Ele não era apenas um médico, mas um homem que precisava aprender sobre humildade e empatia. A conversa reveladora que se segue entre Antônio, Marina e Arthur se torna um ponto de virada. Antônio compartilha sua própria luta contra o preconceito e o valor da empatia no cuidado à saúde, desafiando Arthur a refletir sobre suas ações e sua postura. Esse momento íntimo expõe não apenas as fragilidades de Arthur, mas também a força de Marina, que apesar de sua humilhação, jamais perdeu sua dignidade. À medida que a história avança, as tensões crescem e o ambiente hospitalar se torna um microcosmo das dinâmicas sociais mais amplas. A jornada de Arthur se transforma em uma busca por redenção, enquanto Marina, a princípio subestimada, se revela como a verdadeira heroína, mostrando que o valor humano vai muito além de status ou cor de pele. O desenrolar dessa narrativa não apenas desafia os personagens, mas também provoca uma reflexão profunda sobre preconceitos e a necessidade de empatia em um mundo que muitas vezes ignora as vozes mais humildes. Dr. Arthur Moreira estava em seu escritório, cercado por prêmios e diplomas que evidenciavam sua trajetória brilhante. Ele olhou pela janela, observando o movimento frenético do hospital.
O que deveria ser um espaço de cura e solidariedade tornou-se para ele uma arena onde seu ego se alimentava das fragilidades alheias. No fundo, no entanto, havia um eco de insegurança que ele se recusava a encarar. A arrogância era seu escudo, mas ele sabia que, em algum lugar, essa defesa estava começando a rachar. O dia começou como qualquer outro, até que Antônio de Souza, o paciente que mudaria tudo, entrou na sala de triagem. Sua aparência simples e seu semblante cansado despertaram um misto de desprezo e curiosidade em Arthur. Ele imediatamente se viu pensando na irrelevância de um homem que, à primeira vista, não tinha nada a oferecer. Mas quando Marina, a enfermeira que sempre se esforçava para fazer a diferença, começou a atender Antônio, Arthur não pôde deixar de notar a diferença no tratamento. O carinho e a atenção que ela dispensava ao paciente contrastavam com seu próprio comportamento frio e distante. A primeira crise ocorreu durante a triagem. Arthur, em um momento de impaciência, disparou um comentário sarcástico sobre a falta de higiene do paciente, ignorando o fato de que Antônio não tinha acesso aos mesmos recursos que ele. Marina, sentindo a injustiça da situação, interveio rapidamente defendendo Antônio com firmeza. O olhar de desaprovação que ela lançou a Arthur foi como um golpe em seu orgulho. Ele não estava acostumado a ser desafiado, especialmente por alguém que considerava inferior. A tensão aumentou quando Antônio, visivelmente ofendido, olhou nos olhos de Arthur e disse: "O que importa é a vida que eu vivi, não a roupa que eu visto." Essas palavras reverberaram dentro do coração de Arthur, mas ele se recusou a mostrar qualquer sinal de fraqueza. Em vez disso, ele ignorou a afirmação, mas não pôde evitar que uma semente de dúvida se plantasse em sua mente. Após essa interação tensa, Arthur sentiu a pressão crescer. As noites de trabalho longas e cansativas começaram a afetar seu desempenho. Ele falhou em uma cirurgia delicada, um erro que nunca havia cometido antes. Aquilo o abalou profundamente, não apenas porque era um erro profissional, mas porque fez com que se perguntasse se sua arrogância o havia levado a subestimar o que realmente importava na medicina: o cuidado genuíno. As palavras de Antônio ecoavam em sua mente, desafiando suas crenças sobre quem ele era. Marina, por outro lado, começou a perceber que sua luta não era apenas contra o preconceito dos colegas, mas também contra a indiferença de um sistema que valorizava a aparência em detrimento da competência. Cada dia, ela se sentia mais desanimada, mas ainda assim encontrava força em sua paixão pela enfermagem. O apoio que ela dava a seus pacientes, especialmente a Antônio, tornou-se uma luz em meio à escuridão. No entanto, a amizade que começou a florescer entre ela e Antônio também trouxe à tona uma nova preocupação: a possibilidade de que Arthur pudesse afetar negativamente ambas as suas vidas. Enquanto isso, no hospital, os rumores sobre a falha de Arthur começaram a se espalhar. Colegas que antes o admiravam começaram a questionar suas habilidades. O cirurgião, que sempre havia se considerado invulnerável, agora se via cercado por olhares de desconfiança. Essa nova realidade o confrontou com uma verdade que ele sempre tentou ignorar. Seu sucesso não estava garantido e sua reputação poderia desmoronar a qualquer momento. A pressão para manter sua imagem tornava-se uma carga cada vez mais pesada. Em uma reunião com outros médicos, Arthur percebeu que sua posição estava sendo ameaçada. Alguns colegas sugeriam que ele deveria se afastar temporariamente para refletir sobre sua conduta. Esse foi um golpe duro. A ideia de perder o status que havia construído ao longo de anos o apavorava. Ele sentiu a indignação borbulhar dentro dele, convencendo-se de que a culpa não era sua, mas sim de quem não compreendia sua genialidade. Nesse momento de crise, Arthur decidiu confrontar Marina. Ele a encontrou na enfermaria e, em um acesso de raiva, começou a desabafar sobre como se sentia injustiçado.
Marina, no entanto, não se deixou intimidar. Com firmeza, ela apontou que seu comportamento arrogante não apenas prejudicava os pacientes, mas também a si mesmo. O confronto a fez ver que Arthur ainda estava longe de reconhecer sua própria fragilidade. A batalha interna de Arthur se intensificou. Ele estava em um ponto de virada, onde as lições de vida que sempre ignorou começaram a tomar forma. Ele se viu forçado a considerar se o sucesso que buscava valia o preço que estava pagando. A amizade que se formava entre Marina e Antônio se tornava um espelho de suas próprias falhas, refletindo uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar. A verdadeira grandeza não vinha do reconhecimento, mas da capacidade de se conectar com os outros e compreender suas histórias. A pressão sobre Dr. Arthur Moreira aumentava a cada dia. O peso da desconfiança dos colegas e a sombra de seu erro recente o seguiam como uma nuvem escura. Ele tentava se concentrar em seu trabalho, mas a mente estava sempre à deriva, presa nas palavras de Antônio e nas verdades que começavam a emergir. As noites sem dormir se tornaram frequentes, e mesmo quando conseguia descansar, seus sonhos eram assombrados pela imagem do paciente, pela sua expressão de desdém e pela maneira como Marina o apoiava. Antônio, por sua vez, estava se recuperando lentamente, mas sua condição ainda era crítica. A amizade que havia desenvolvido com Marina trazia um pouco de conforto em meio às dificuldades. Ele se sentia grato pela atenção que recebia, mas também preocupado com Arthur. Havia algo de humano no cirurgião, uma centelha de vulnerabilidade que Antônio acreditava que poderia ser despertada. A cada interação entre eles, ele esperava que Arthur reconhecesse a importância do cuidado e da compaixão. Marina, ao observar a interação entre Antônio e Arthur, percebeu que os sentimentos de um podiam influenciar o outro. Ela começou a se perguntar se seria possível ajudar Arthur a entender que seu verdadeiro valor não estava nas conquistas, mas nas vidas que tocava. No entanto, sua própria luta interna a deixava hesitante. A pressão no hospital, somada às frustrações diárias, tornava difícil manter a esperança. Ela se sentia como se estivesse lutando uma batalha sozinha, sem apoio para mudar as estruturas que aprimoravam a arrogância de seu colega. Enquanto isso, Arthur continuava a ser assediado por críticas. Ele tentava ignorar os comentários maldosos e as risadas abafadas, mas não conseguia escapar do impacto emocional que aquilo causava. Em um momento de fraqueza, ele decidiu se refugiar no trabalho, mergulhando em cirurgias e atendimentos. No entanto, essa estratégia não trouxe alívio, apenas o esgotou ainda mais. A fadiga acumulada afetou sua concentração e ele começou a cometer pequenos erros, os quais ele não costumava cometer. Cada erro era um lembrete doloroso de sua fragilidade e ele não sabia como lidar com isso. E foi em um dia particularmente difícil que Arthur tomou uma decisão impulsiva. Ele se dirigiu à enfermaria e começou a discutir com Marina, acusando-a de ser a causa de seu estresse. Ele não conseguia ver que, na verdade, ela era uma das poucas a se importar genuinamente com seus pacientes e a desafiá-lo a ser melhor. Marina, magoada, tentou explicar que seu comportamento não ajudava ninguém, mas Arthur estava tão consumido pela raiva e pela frustração que não a ouviu. A conversa se transformou em um desentendimento que deixou ambos feridos. A situação piorou quando Antônio, ao ouvir a discussão, decidiu intervir. Ele se aproximou de Arthur com um olhar sério e disse: "Você pode ser um grande médico, mas se continuar assim, nunca será um ser humano completo." Essas palavras cortaram fundo em Arthur, que se viu diante de uma escolha difícil: continuar se defendendo ou começar a olhar para si mesmo com mais honestidade. Antes de continuarmos com essa história emocionante, aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história. E fala pra gente de qual cidade você está assistindo esse vídeo nos comentários.
A relação entre os três começou a mudar. A tensão que antes era palpável, agora se transformou em um ambiente repleto de dúvidas e inseguranças. Arthur, lutando contra sua própria imagem, começou a questionar tudo o que acreditava sobre sucesso e reconhecimento. Ele se sentia perdido, como se estivesse navegando em um mar de incertezas, sem saber a direção a seguir. Marina, percebendo que a amizade entre Antônio e Arthur poderia ser a chave para a mudança, decidiu agir. Ela começou a criar momentos de conexão entre os dois, organizando pequenas conversas, onde Antônio compartilhava suas histórias de vida e desafios. Com cada relato, Arthur se via mais tocado, mais envolvido. Era como se as barreiras que havia construído ao longo dos anos começassem a se desfazer, permitindo que ele visse a humanidade por trás de cada paciente. Enquanto isso, a pressão no hospital aumentava. O diretor do hospital convocou uma reunião para discutir o desempenho de Arthur, e ele sabia que estava na linha de fogo. A possibilidade de ser afastado o aterrorizava, mas ao mesmo tempo, a ideia de finalmente confrontar suas limitações o intrigava. Ele se viu em um dilema: manter a fachada de invulnerabilidade ou ser sincero sobre suas inseguranças. No dia da reunião, Arthur decidiu ser honesto. Ele começou a falar sobre suas falhas, sobre como a arrogância era um escudo que não o protegia mais. Ele se lembrou das palavras de Antônio e de como suas ações impactavam não só os pacientes, mas também a equipe ao seu redor. Ao abrir seu coração, ele não apenas começou a restaurar a confiança de seus colegas, mas também fez uma escolha difícil. Ele decidiu trabalhar na sua empatia, na sua conexão com os outros. Marina observou tudo com um misto de alívio e esperança. O clima de incerteza pairava no ar, e todos estavam cientes de que, após a reunião, algo mudaria para sempre. Arthur se sentava em sua cadeira, as mãos trêmulas sobre a mesa, sentindo o peso dos olhares dos colegas. A decisão de ser honesto o aterrorizava, mas ele sabia que era a única maneira de começar a se libertar das correntes que o aprisionavam. Enquanto aguardava o início da reunião, seus pensamentos se agitavam. Ela sabia que o caminho à frente ainda seria difícil, mas pela primeira vez sentiu que Arthur estava disposto a mudar. O desenrolar dessa nova relação traria desafios, mas também oportunidades de crescimento e aprendizado. E assim, a jornada de Arthur estava apenas começando, com novas lições a serem aprendidas e amizades a serem cultivadas. Naquela manhã, o hospital estava mais agitado do que nunca. Palavras de Antônio, que reverberavam na sua mente. Você pode ser um grande médico, mas se continuar assim, nunca será um ser humano completo. Aquilo o cutucava, e ele percebeu que, por muito tempo, havia medido seu valor apenas em conquistas, em números e em elogios. Mas a verdade era que, no fundo, ele queria ser mais do que isso. Ele queria ser um médico que realmente se importasse, um ser humano que fizesse a diferença. Quando a reunião começou, Arthur olhou ao redor e viu rostos familiares, mas também viu desconfiança. Ele respirou fundo e, com a voz trêmula, começou a abrir seu coração. Ele falou sobre as falhas que cometera, sobre como a pressão e o orgulho o haviam cegado. Ele admitiu que não era perfeito e que nem sempre havia tratado seus pacientes com a compaixão que mereciam. Cada palavra que saía de sua boca parecia um peso sendo tirado de seus ombros, mas também trazia uma nova carga de vulnerabilidade. Os colegas o ouviram em silêncio. A sala estava carregada de tensão, mas ao mesmo tempo havia uma expectativa no ar. Arthur viu alguns rostos se suavizarem, como se reconhecessem o esforço que ele estava fazendo. Ele continuou, falando sobre sua jornada e como estava disposto a mudar. Ele queria aprender a ser melhor, não apenas como cirurgião, mas como pessoa. Ele queria se conectar, entender e, acima de tudo, cuidar. A reunião terminou com um clima diferente do que ele esperava. Em vez de críticas, algumas pessoas se aproximaram para oferecer apoio. Aquilo o surpreendeu e, ao mesmo tempo, o deixou emocionado.
Ele percebeu que, ao se expor, havia também criado um espaço para que outros se sentissem à vontade para compartilhar suas próprias lutas. A conexão humana começou a florescer, onde antes havia apenas competição e desconfiança. Após a reunião, Arthur encontrou Antônio nos corredores. Ele se sentiu tomado por uma onda de gratidão. "Obrigado por me fazer ver a verdade", disse ele, com a voz embargada. Antônio sorriu, mas havia uma seriedade em seu olhar. "Ainda há muito a fazer, Arthur. O caminho da mudança é longo e cheio de desafios, mas você deu o primeiro passo." Arthur assentiu, sabendo que aquela mudança não seria fácil. Ele precisava enfrentar suas inseguranças diariamente, e isso o aterrorizava. Mas ao mesmo tempo havia uma nova luz em seu coração. A revelação de que era possível ser um médico e uma pessoa melhor ao mesmo tempo trouxe um novo propósito à sua vida. Ele não queria mais ser apenas um cirurgião respeitado. Ele queria ser alguém que realmente importasse. No entanto, a mudança não se limitava apenas a Arthur. Marina também estava passando por uma transformação. Ela havia visto o impacto que suas palavras e ações tinham sobre Arthur e Antônio. E ao ver a vulnerabilidade de Arthur, sentiu que precisava se abrir também. Em uma conversa sincera com Antônio, ela revelou suas próprias inseguranças e frustrações. A pressão que sentia para ser perfeita a fazia duvidar de suas habilidades e do seu valor como profissional. Antônio, ouvindo as palavras de Marina, percebeu que a amizade deles estava se fortalecendo. A vulnerabilidade de cada um estava criando um laço mais profundo, e ele se sentiu grato por poder ser parte desse processo. As conversas que antes eram superficiais, agora se tornavam momentos de verdadeira conexão e apoio mútuo. Conforme os dias se passaram, Arthur começou a implementar pequenas mudanças no hospital. Ele começou a dedicar mais tempo aos pacientes, a ouvir suas histórias e a entender suas necessidades. Ele percebeu que, ao se conectar com eles, sua própria alma se preenchia de um propósito que nunca havia sentido antes. A cada sorriso, a cada agradecimento, ele se sentia mais leve, mais humano. Mas mesmo com todas essas mudanças, Arthur sabia que ainda havia muito a enfrentar. As críticas não desapareceriam da noite para o dia, e a sombra de seu erro passado ainda o seguia. No entanto, agora ele tinha amigos ao seu lado, pessoas que o apoiavam e desafiavam a ser melhor. A jornada de superação estava apenas começando, e a cada passo ele se tornava não apenas um médico mais competente, mas um ser humano mais completo. Arthur sentia-se diferente a cada dia que passava. A reunião havia sido um divisor de águas em sua vida, mas a jornada de transformação estava apenas começando. Ele caminhava pelos corredores do hospital com um novo propósito, mas o peso das expectativas ainda o seguia. Ele havia decidido ser mais humano, mais próximo dos pacientes, mas isso também significava que ele precisava enfrentar suas próprias inseguranças a cada interação. Quando entrou na sala de espera, viu uma mãe com seu filho, que chorava sem parar. Antes, Arthur teria apenas prescrito um remédio e seguido em frente. Mas agora, ele sentiu uma onda de empatia. Ele se aproximou, agachou-se ao nível da criança e ofereceu um sorriso. "Oi, pequeno, o que aconteceu? Você está se sentindo mal?" As palavras saíram de forma natural, e ele viu a surpresa nos olhos da mãe, que não esperava que um médico se importasse tanto. A interação foi breve, mas significativa. O choro do menino diminuiu aos poucos, e Arthur sentiu uma satisfação que nunca havia experimentado antes. No entanto, ao sair da sala, uma nova preocupação o assaltou. Ele percebeu que, ao abrir seu coração e se expor, havia também se tornado vulnerável a críticas, e elas vieram conforme ele temia. Alguns colegas sussurravam sobre como ele havia se desviado do seu papel como cirurgião, questionando sua capacidade de manter a objetividade.
Essas palavras o afetavam, mas Arthur se esforçava para não deixar que o desânimo tomasse conta. Ele sabia que havia escolhido um caminho diferente e que isso exigiria coragem. No entanto, algumas noites, ele se pegava acordado, revivendo as críticas em sua mente. As inseguranças que ele pensou ter superado voltavam, como sombras se arrastando em sua consciência. Uma tarde, enquanto estava no refeitório, Arthur se sentou ao lado de Marina. Ele podia ver que ela também estava lutando. "Como você está lidando com tudo isso?", perguntou ele, tentando quebrar o silêncio que se estabelecera entre eles. Marina olhou para ele, sua expressão refletindo cansaço. "É difícil, sabe? Muitas vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa. A pressão para ser perfeita é esmagadora." Arthur se lembrou de sua própria luta e compartilhou sua experiência. "Eu também me sinto assim, mas ao mesmo tempo, percebo que ser humano significa ser imperfeito. Precisamos nos apoiar uns aos outros." Marina sorriu timidamente, e naquele momento, ambos perceberam que não estavam sozinhos. A vulnerabilidade que haviam compartilhado estava criando um laço mais forte entre eles. Com o passar das semanas, Arthur começou a perceber que a mudança não era apenas sobre ele. Outros colegas também estavam se abrindo e se permitindo ser mais autênticos. Ele viu como a cultura do hospital estava lentamente mudando, com mais pessoas dispostas a ouvir e ajudar. Mas essa transformação não era linear. Havia dias em que ele se sentia mais forte, mas também havia dias em que as inseguranças e as críticas o atingiam com força. Certa noite, enquanto ele revisava alguns casos, recebeu uma mensagem de Antônio. "Precisamos conversar. Você tem um minuto?" Arthur sentiu um frio na barriga, temendo que a conversa fosse sobre suas falhas recentes. Mas, ao encontrá-lo, Antônio sorriu. "Quero que você saiba que seu esforço está fazendo a diferença. Vi como você lidou com aquele paciente esta manhã. Você realmente se importou." As palavras de Antônio trouxeram um alívio momentâneo, mas Arthur sabia que precisaria de mais do que elogios. "Mas e as críticas? E se eu não conseguir me manter assim?" Antônio olhou nos olhos dele. "Todos nós enfrentamos críticas, Arthur. O importante é que você continua tentando, se esforçando para ser melhor. A mudança é um processo, e você está no caminho certo." Enquanto conversavam, Arthur percebeu que a pressão para ser perfeito não desapareceria. Ele teria que aprender a lidar com a insegurança e a dúvida, não apenas em relação a si mesmo, mas também ao seu papel como médico. Ele sabia que essa jornada seria longa e cheia de desafios, mas agora tinha amigos ao seu lado. A verdadeira mudança não era apenas sobre o que ele fazia, mas como ele se sentia ao fazer. Após essa conversa, Arthur decidiu que seria o mentor que ele mesmo não teve. Ele começou a dedicar um tempo para ouvir os mais jovens, oferecendo conselhos e apoio. Ele queria que eles soubessem que as falhas não definiam quem eram e que a vulnerabilidade poderia ser uma força. As semanas se transformaram em meses e Arthur viu a cultura do hospital se transformar lentamente. Ele ainda enfrentava desafios, mas agora havia um novo espírito entre os colegas. A empatia começou a florescer e os rostos que antes estavam carregados de desconfiança agora sorriam mais frequentemente. E ao olhar para trás, Arthur percebeu que, ao se permitir ser vulnerável, ele havia aberto a porta para que outros também se conectassem e se apoiassem. A jornada estava apenas começando, mas ele sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer obstáculo. Arthur caminhava pelo hospital com um peso nos ombros, mas também com uma nova esperança. A reunião que mudara sua perspectiva ainda ecoava em sua mente. Ele havia decidido ser mais humano, mais próximo dos pacientes, mas esse compromisso trouxe à tona um mar de inseguranças que ele nunca soubera que existiam. A cada dia, ele lutava contra os ecos de críticas e expectativas que o cercavam. Mas a sua determinação em mudar o foco de sua prática médica o guiava.
Ao entrar na sala de espera, Arthur viu uma mãe angustiada, tentando acalmar seu filho que chorava descontroladamente. Ele se lembrou de como antes teria apenas prescrito um remédio e seguido em frente, mas agora sentiu uma onda de empatia. Ao agachar-se e falar com o menino, viu a surpresa nos olhos da mãe. O choro começou a diminuir e, por um momento, Arthur sentiu-se satisfeito. Ali, ele percebeu que havia um novo significado em ser médico. No entanto, ao sair da sala, uma sombra de dúvida o envolveu. As críticas de seus colegas começaram a ressoar em sua mente, questionando sua capacidade de manter a objetividade. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional para Arthur. Ele queria fazer a diferença, mas as inseguranças surgiam sempre que ele se expunha. Em um refeitório, encontrou Marina, que também lutava com suas próprias pressões. Ao compartilhar suas experiências, Arthur se sentiu um pouco mais leve. Eles perceberam que a vulnerabilidade não era um sinal de fraqueza, mas um caminho para a conexão. Essa conversa não apenas fortaleceu sua amizade, mas também o lembrou de que não estava sozinho nessa jornada. Com o tempo, Arthur começou a perceber mudanças ao seu redor. Outros colegas também estavam se permitindo ser mais autênticos. A cultura do hospital estava se transformando e a empatia começava a florescer. Contudo, essa transformação não era constante. Havia dias em que ele se sentia forte e confiante, mas outros em que as críticas ainda o afetavam profundamente. Certa noite, ao receber uma mensagem de Antônio, Arthur temeu o pior. No entanto, ao encontrá-lo, Antônio elogiou seu esforço. As palavras de apoio foram um alívio, mas Arthur sabia que precisava de mais do que isso para continuar. A pressão para ser perfeito ainda o seguia, e ele se questionava se conseguiria manter o novo caminho que escolhera. Antônio, percebendo a luta interna de Arthur, o encorajou a continuar tentando. A mudança é um processo, disse ele. Essas palavras ressoaram com Arthur e o ajudaram a ver que o caminho da superação não era apenas sobre alcançar um ideal, mas sobre a jornada em si. Decidido a fazer a diferença, Arthur começou a se tornar um mentor para os mais jovens. Ele queria mostrar a eles que as falhas não definem quem somos. A vulnerabilidade, ele aprendeu, poderia ser uma força poderosa. Ao longo dos meses, ele viu como essa nova abordagem impactou não apenas a si mesmo, mas também a cultura do hospital. O ambiente tornou-se mais acolhedor e os sorrisos começaram a aparecer com mais frequência. Arthur enfrentou desafios internos. Ele aprendeu a confiar mais em si mesmo e a aceitar a ajuda dos outros. Quando se deparava com críticas, tentava ver além delas, refletindo sobre o que poderia aprender e como poderia crescer. Com o tempo, suas inseguranças foram diminuindo e ele começou a aplicar as lições que aprendera. A verdadeira riqueza, percebeu, não estava em títulos ou reconhecimento, mas na conexão humana e na capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Ao olhar para trás, Arthur notou que sua jornada não havia sido em vão. Ele havia se transformado não apenas em um médico mais empático, mas em um ser humano mais completo. As amizades que formou ao longo do caminho foram fundamentais para seu crescimento. A vulnerabilidade, que antes o deixava ansioso, agora se tornara uma ponte para relações mais profundas. Ele aprendeu que resolver conflitos internos era essencial para avançar, e essa sabedoria o acompanharia para sempre. Arthur sabia que a jornada estava apenas começando, mas agora tinha um novo entendimento sobre o que significava ser médico. Ele havia encontrado seu propósito e, com isso, um novo sentido para sua vida. Ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse, não apenas como um cirurgião, mas como um ser humano que se importava profundamente com os outros. Essa transformação não era apenas sobre ele, mas sobre todos ao seu redor. E juntos, eles poderiam superar qualquer obstáculo. Arthur estava em seu consultório, a luz suave da tarde filtrando-se pelas janelas.
Ele revisava os prontuários dos pacientes, mas sua mente estava longe. Um evento inesperado o aguardava naquela noite, algo que poderia mudar tudo. O hospital havia decidido promover uma reunião sobre a abordagem humanizada na medicina, e ele seria um dos palestrantes. No entanto, a ideia de falar diante de uma plateia cheia de colegas o deixava nervoso. Ele se lembrou das críticas que havia enfrentado, as vozes que diziam que ser humano e próximo dos pacientes poderia comprometer sua objetividade. Enquanto o relógio avançava, Arthur sentia seu coração acelerar. Ele olhou para o espelho e, por um momento, viu o reflexo de suas inseguranças. E se eu falhar? E se não for bom o suficiente? Essas perguntas o atormentavam. Mas logo, a lembrança das palavras de Antônio lhe veio à mente. A mudança é um processo. Ele respirou fundo, tentando afastar as dúvidas. Naquela noite, quando chegou ao auditório, a sala estava cheia. Ele trocou olhares nervosos com Marina, que também estava lá para compartilhar sua experiência. O ambiente estava carregado de expectativa e Arthur podia sentir a tensão no ar. Quando chegou sua vez de falar, ele hesitou por um instante, mas ao olhar para o público, viu rostos familiares, rostos que o apoiavam. Com isso, respirou fundo e começou. Hoje quero falar sobre o poder da empatia na medicina. Ele começou, sua voz tremendo levemente. No entanto, à medida que falava, Arthur começou a se sentir mais confiante. Ele compartilhou suas experiências, suas falhas e como, ao se abrir para a vulnerabilidade, havia encontrado uma força que nunca soubera que possuía. Ele falou sobre a mãe angustiada e o menino que ele havia ajudado, sobre como pequenas ações poderiam fazer uma grande diferença. Mas enquanto falava, ele percebeu uma figura no fundo da sala que o fazia sentir-se desconfortável. Dr. Lopes, um dos críticos mais ferrenhos de sua nova abordagem. O olhar do médico era desafiador, e Arthur sentiu um frio na barriga. A dúvida retornou, ameaçando ofuscar sua mensagem. E se Dr. Lopes estiver certo? E se eu estiver apenas romantizando um trabalho que deve ser objetivo e técnico? Essa voz interna quase o fez hesitar. Mas, ao olhar novamente para o público, viu rostos de apoio. Ele lembrou-se de Marina, de Antônio e de todos os pacientes que haviam mudado sua perspectiva. Essa lembrança lhe deu coragem. Eu não sou perfeito, continuou ele, e como qualquer um de vocês, já cometi erros. Mas cada erro foi uma oportunidade de aprender, de crescer. A verdadeira riqueza da medicina não está nos diagnósticos ou nas cirurgias bem-sucedidas, mas nas conexões que fazemos com nossos pacientes. Eles são pessoas, não apenas números em um prontuário. Nesse momento, Arthur sentiu a sala mudar. Ele percebeu que não estava apenas falando para os outros, mas também para si mesmo. Ele estava reafirmando sua nova filosofia de vida e carreira. O olhar de Dr. Lopes parecia menos ameaçador e, ao invés disso, parecia curioso. Um pequeno brilho de respeito começou a surgir nas expressões dos colegas. Arthur terminou sua apresentação com uma mensagem clara. A vulnerabilidade é uma força. Não devemos ter medo de nos conectar, de mostrar empatia. Somente assim podemos verdadeiramente fazer a diferença na vida das pessoas. Ele fez uma pausa, seu coração batendo forte. Eu escolhi ser humano e espero que vocês também escolham isso. Após sua fala, uma onda de aplausos ecoou pelo auditório. Arthur sentiu uma mistura de alívio e euforia. Ele havia superado seu maior desafio, confrontar suas inseguranças e a crítica que o cercava. Ao olhar para Dr. Lopes, viu um leve aceno de respeito. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas aquele momento foi um marco. Na saída, Marina se aproximou, um sorriso largo no rosto. Você foi incrível, Arthur, disse ela, abraçando-o.
Ele retribuiu o abraço, sentindo a força daquela amizade. Nesse instante, Arthur percebeu que a jornada de transformação não era apenas sobre ele, mas sobre todos ao seu redor. As conexões que havia feito, as lições que aprendera, tudo isso estava entrelaçado em sua nova vida como médico. Enquanto caminhava para fora do auditório, Arthur sentiu um peso ser levantado de seus ombros. Ele havia escolhido um caminho que era desafiador, mas profundamente gratificante. A insegurança que antes o dominava, agora era apenas uma parte de sua história. Uma história que continuaria a se desenrolar, cheia de novas lições e descobertas. Ele estava pronto para enfrentar o futuro, não apenas como médico, mas como um ser humano que se importava verdadeiramente com os outros. Após a apresentação, Arthur deixou o auditório com um misto de emoções. O brilho dos aplausos ainda ressoava em sua mente, mas ele sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A decisão de adotar uma abordagem mais humana na medicina não era apenas uma mudança de discurso, era uma mudança de vida. Nos dias que se seguiram, Arthur percebeu que sua prática médica começou a mudar. Ele começou a ouvir mais seus pacientes, a se interessar por suas histórias, não apenas por suas doenças. Uma manhã, enquanto atendia Dona Rita, uma paciente idosa que sempre vinha ao consultório com um sorriso tímido, Arthur se sentou ao lado dela, em vez de ficar atrás da mesa. "Como você tem se sentido, Dona Rita?" Ele perguntou, olhando nos olhos dela. Ela hesitou por um momento e depois respondeu: "Ah, doutor, eu sei que não sou só mais uma consulta para você, mas eu me sinto sozinha às vezes. Meu filho está longe e sinto falta de conversar." Arthur sentiu seu coração apertar. Ele não apenas ouvia, mas também sentia a dor dela. "Você não está sozinha, Dona Rita," ele disse suavemente. "Estou aqui para ouvir o que você tem a dizer." A conversa fluiu naturalmente e, ao final da consulta, Dona Rita estava sorrindo. Arthur percebeu que, ao abrir mão da formalidade, ele estava fazendo uma diferença real na vida dela. Com o passar das semanas, a reputação de Arthur começou a se espalhar. Colegas que antes eram céticos começaram a se aproximar dele, curiosos sobre sua abordagem. Em um dos corredores do hospital, encontrou o Dr. Lopes. O médico, que antes parecia tão hostil, agora tinha um semblante mais ameno. "Arthur", começou o Dr. Lopes hesitando, "eu assisti à sua apresentação. Posso dizer que você me fez pensar." "Pensei que você não gostasse dessas coisas", respondeu Arthur, sorrindo. "Eu não gostava da ideia, mas percebi que você tem algo que muitos de nós precisamos: a capacidade de se conectar. Isso é importante." Dr. Lopes admitiu, sua voz carregada de sinceridade. A conversa se transformou em um diálogo produtivo, onde ambos trocavam ideias sobre como melhorar a relação médico-paciente. Arthur sentiu que estava não apenas mudando seu próprio modo de ver a medicina, mas também inspirando outros a fazer o mesmo. No entanto, nem todos estavam prontos para essa transformação. Alguns colegas continuavam a criticar a nova abordagem de Arthur, argumentando que a empatia poderia comprometer o julgamento clínico. Em uma reunião do hospital, uma médica levantou a voz, dizendo: "Nós estamos aqui para curar, não para fazer amigos." Arthur respirou fundo antes de responder. "E se eu dissesse que curar e fazer amigos não são mutuamente exclusivos? A medicina é sobre pessoas. Cada paciente é um ser humano com suas próprias histórias e emoções. Se não nos conectarmos com eles, como podemos realmente entender suas necessidades?" A sala ficou em silêncio e ele percebeu que, mesmo com a resistência, havia um espaço para o diálogo. Ele estava disposto a lutar por sua crença, mas também estava aberto a ouvir os outros. Com o tempo, Arthur se tornou um defensor da abordagem humanizada na medicina dentro do hospital. Ele organizou workshops, convidou colegas para debates e começou a criar um espaço seguro onde todos podiam compartilhar suas experiências.
A ideia de que empatia e profissionalismo podiam coexistir começou a ganhar força. Em casa, Arthur também começou a mudar. Ele estava mais presente com sua família, mais aberto a ouvir os desafios de sua esposa e filhos. Durante um jantar, sua filha perguntou: "Pai, você sempre fala sobre ouvir os outros. Você me ouve também?" Aquela pergunta o fez refletir sobre suas prioridades. Ele percebeu que a mudança precisava acontecer em todos os aspectos de sua vida. Durante uma conversa com sua esposa, ele compartilhou suas preocupações. "Às vezes, sinto que estou me perdendo nesse novo caminho. O que você acha?" Ele esperava uma resposta que o confortasse, mas ela o olhou nos olhos e disse: "Você está se encontrando, Arthur. E isso é lindo. Continue se ouvindo e ouvindo os outros." A cada dia, Arthur se tornava mais forte em sua nova abordagem. Ele não estava apenas mudando a maneira como praticava medicina, estava mudando a maneira como vivia. E assim, ele percebeu que a verdadeira cura não estava apenas nas receitas ou tratamentos, mas nas conexões humanas que se formam ao longo do caminho. A jornada que começou com insegurança agora florescia em confiança e propósito. Arthur havia se transformado não apenas como médico, mas como ser humano. Ele tinha aprendido a ouvir, a se conectar e a entender que cada paciente era muito mais do que um diagnóstico. A empatia que ele cultivava em sua prática agora reverberava em sua vida pessoal, trazendo um novo significado às interações com sua família e amigos. Ele se tornara um defensor fervoroso da humanização na medicina. E essa mudança não apenas afetou sua carreira, mas também moldou quem ele era. A resistência que enfrentou nos corredores do hospital não desapareceu completamente, mas ele havia conseguido criar um espaço de diálogo. A cada workshop que organizava, a cada conversa que iniciava, mais colegas começavam a reconhecer o valor da empatia. Dr. Lopes, aquele que antes era cético, agora se tornara um aliado. Juntos, eles estavam promovendo uma nova cultura de cuidado, onde a escuta ativa e a compreensão eram tão importantes quanto o conhecimento técnico. Certa manhã, enquanto revisava alguns casos, Arthur recebeu uma visita inesperada. Era Dona Rita, que havia voltado para uma consulta de rotina. Ao entrar no consultório, seu sorriso estava ainda mais radiante. "Doutor, eu trouxe um presente", ela disse, segurando um pequeno caderno. "Escrevi algumas histórias que queria compartilhar com o senhor. Espero que isso ajude você a continuar o seu trabalho." Arthur ficou emocionado. Aquela simples atitude reforçou a ideia de que a conexão que ele buscava era mútua. Ele não apenas curava, ele também inspirava. Ao folhear o caderno, percebeu que Dona Rita havia escrito sobre suas vivências, desafios e alegrias. Aquela troca de experiências era um presente inestimável. Conforme os meses passavam, a prática de Arthur florescia. Sua abordagem atraía pacientes que buscavam não apenas tratamento, mas também compreensão. Ele estava criando um ambiente onde todos se sentiam valorizados e ouvidos. As histórias de vida que os pacientes compartilhavam com ele não apenas enriqueceram sua prática, mas também transformaram seu entendimento sobre a vida e a saúde. No entanto, a transformação de Arthur não era isenta de desafios. Ele ainda enfrentava críticas, mas agora tinha uma base sólida de apoio de pacientes e colegas que acreditavam na importância de sua abordagem. E assim, ele decidiu que era hora de dar um passo além. Ele organizou uma conferência no hospital, convidando especialistas e defensores da medicina humanizada para mostrar que era possível unir conhecimento técnico e empatia de forma eficaz. No dia da conferência, Arthur estava nervoso, mas confiante. Ele apresentou dados, histórias de pacientes e fez um apelo emocional para que mais profissionais se unissem a ele nessa missão. Ao final, os aplausos ecoaram pelo auditório e ele soube que havia plantado a semente de uma mudança duradoura.
Com os meses passando e sua nova abordagem ganhando força, Arthur percebeu que a verdadeira riqueza não estava apenas em seu sucesso profissional, mas nas conexões que havia criado. Ele havia aprendido que ser médico era muito mais do que tratar doenças, era sobre cuidar de pessoas. Quando olhou para trás, viu não apenas um recomeço, mas uma jornada repleta de crescimento e aprendizado. Naquele dia, enquanto voltava para casa, Arthur refletiu sobre tudo o que tinha vivido. Ele havia enfrentado desafios, mas também havia encontrado uma nova luz em sua vida. O que antes era uma luta interna, agora era uma missão clara: promover a empatia e a conexão humana na medicina. A mensagem final de Arthur era clara: a verdadeira transformação acontece quando nos permitimos ouvir e ser ouvidos. Ao compartilhar essa jornada, ele convidava todos a refletirem sobre suas próprias experiências e a importância de se conectar com os outros. Vamos juntos construir um mundo onde cada voz é ouvida, onde cada história importa. Compartilhe suas experiências, suas lutas e suas vitórias. Juntos, podemos fazer a diferença. Ele não apenas convidava as pessoas a interagirem, mas também a se unirem em uma causa maior, onde cada um tem um papel essencial na construção de um futuro mais humano. E ao fazer isso, ele sabia que estava contribuindo para algo que transcende a medicina. Um legado de empatia e cuidado que ressoaria por gerações. Chegamos ao fim dessa história comovente. Se você gostou e quer ver mais relatos assim, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Agora, neste momento, tem uma playlist de vídeos na sua tela. Caso queira continuar vendo essas histórias comoventes, basta clicar nela que já vai assistir. E agora, conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo e deixa o seu like para apoiar nosso trabalho. Agora, uma pergunta sincera. Você concorda com o que aconteceu na história? Queremos saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.